tem, depois da Segunda Guerra Mundial, uma característica muito clara no mundo ocidental, onde a gente vive hoje, acerca das liberdades. A gente fala de liberdades civis, né? E a gente fala de liberdades econômicas. No que difere isso? As liberdades civis é tudo aquilo que a gente viu depois da Segunda Guerra que se tornou importante para o modelo ocidental que a gente vive hoje. Então, o que seria? Por exemplo, liberdade religiosa, né? A liberdade de expressão, liberdade de reunião, todas essas liberdades que são um corolário dessa sociedade ocidental que a gente vive hoje no mundo. Europa, Canadá, Estados Unidos, também isso se espalhou para o Japão, se espalhou para outros países também. Então essas liberdades civis, então, que a gente chama de, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de credo, religiosa, né? Então essas liberdades, elas são um corolário, né? E elas vieram também colocadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas estão na Carta da ONU, elas são, digamos, o que o mundo aprendeu depois das duas guerras mundiais, né? E isso vem se desdobrando hoje em outras ações, como, por exemplo, a união entre homossexuais, casamento gay, popularmente chamado de casamento gay. Então essas coisas, elas vêm evoluindo na sociedade pouco a pouco. Quanto às questões econômicas, elas não existem de uma forma tão clara quanto as civis hoje. As liberdades econômicas no mundo pós-guerra, elas foram importantes, elas são, mas alguns países têm uma característica de maior acentuação das liberdades econômicas e outros menos. Então, por exemplo, o que seria liberdade econômica? A liberdade econômica é quando eu tenho menor presença do Estado na economia. Em outros lugares, nós temos uma maior presença do Estado na economia. Curiosamente, o regime militar brasileiro, ele tinha essa clara característica, que a gente identifica até como parte da esquerda. Qual é? De intervenção do Estado na economia. Então, somente o governo Geisel criou 52 empresas estatais. Então a gente pergunta, mas o governo militar tinha características de um governo de esquerda, que a gente via, por exemplo, na União Soviética e no bloco do leste europeu? Tinha, de uma certa forma, tinha essa mesma característica em termos econômicos. Em liberdades civis também, né? Então, por isso que a gente chega àquela situação de que se fala que os grupos da esquerda que lutavam contra o regime militar não lutavam contra a mudança do modelo, eles lutavam contra quem dirigia o modelo. Quando chega o presidente Fernando Henrique, a gente tem aquele período do Itamar para o Fernando Henrique, o que acontece? O Estado brasileiro não tinha mais capacidade de financiar o desenvolvimento por intermédio das próprias empresas estatais. E aí existe o fim de um período que começa lá na época do Getúlio, e que só vai terminar em 1994, que é chamado Estado desenvolvimentista, que é o Estado assumindo o controle da economia. A gente viveu isso no Brasil, em maior ou menor grau, chegando com a único hiato dentro disso foi o governo Castelo Branco. Então, em 1994, com o Plano Real, o Plano Real é um plano que foi feito pelo PSDB, né? E aí a gente vai ver depois aqui no diagrama onde é que o PSDB se inclui, que é um partido social-democrata. Ele tornou o Estado brasileiro mais enxuto. Por convicção? Não. Por necessidade? Não tinha mais dinheiro. É porque o Fernando Henrique gostava de privatizar? Não.
ver aqui que o partido do Fernando Henrique é chamado PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. O que essa social-democracia tem a ver com privatização? Nada. O PSDB, à frente desse novo modelo, ele quebra com o Estado desenvolvimentista para fazer um novo modelo de Estado, que é chamado modelo de Estado regulador. Ou seja, um Estado onde nós tínhamos uma concorrência na margem, né? Nós tínhamos aí empresas que foram privatizadas concorrendo entre si, mas o Estado se retira por completo? Não. Se nós vivêssemos em um Estado dito liberal, o Estado deixaria as empresas concorrerem. Mas não, eu falei para vocês, é PSDB, não é um partido liberal. Ele cria agências de regulação. Criando essas agências de regulação, o Estado continua, de certa forma, no controle do setor, mas o setor agora possui concorrência. A gente passa por um processo não de privatização, é de desestatização. E esse é um conceito muito importante para a gente sempre trabalhar. O que é a privatização? A privatização foi o que aconteceu com a Vale, a privatização foi o que aconteceu com a Embraer, que é a venda do ativo do Estado para a iniciativa privada. Isso é privatizar. O que é desestatizar? Desestatizar é você retirar o Estado da economia. A carga tributária brasileira, ela vai num crescendo. Então, por exemplo, a gente tem no governo Sarney um aumento da carga tributária. O Collor, ele fez um processo de desestatização. O que aconteceu com a carga tributária no Brasil durante o governo Collor? Ela teve uma leve queda, porque diminuiu a necessidade do Estado de financiar muita coisa que ele vendeu. Então, diminuiu um pouco a carga tributária. O Lula 1 é muito parecido com o Fernando Henrique, em termos econômicos. O Lula 2, ele é o princípio do começo do Dilma 1. Né? E o Dilma 2 está tentando buscar um pouco do Lula 1. A gente tem um retorno liberal, como se o Estado não existisse. Sim. Né? E nós pagamos tributos suecos e temos serviços irlandeses. Mas, professor, por exemplo, os Estados Unidos não tem um serviço de saúde público, por exemplo? Mas os Estados Unidos não é um país liberal. Econômico. É um país de intervenção da economia. É um país que tem... Um discurso liberal, mas altamente interessante. Eles têm um discurso liberal no sentido de que eles têm a iniciativa privada como motor do país. Eu ouvi um comentário muito interessante outro dia, de que nos Estados Unidos o presidente não é o CEO da economia. E no Brasil o presidente é o CEO da economia. Então isso é um problema. Então, quando a economia americana sofre um impacto, quem tem que resistir ao impacto e revidar é a própria sociedade. É a própria economia, são as próprias empresas. Porque a economia está baseada nas próprias empresas. Agora, você tem também outro tipo de situação, né, que é a situação brasileira, onde o Estado é indutor do desenvolvimento. Onde você tem a maior empresa do Brasil, que é a Petrobras. Se ela sofre um baque como ela está sofrendo agora, a economia inteira do Brasil sofre. Países, por exemplo, liberais, que não entregam serviços, mas por princípio. Você sabe que você não tem. Você sabe que você não tem seguro-saúde. Mas você sabe que você pode encontrar um seguro-saúde na concorrência entre 500 empresas. E que você pode procurar o mais barato. Mas você também não é tributado. Se você ganhar o seu dinheiro, trabalhar, você tem o direito de escolha daquilo que você quiser. Então esse é o modelo liberal.
o Brasil é um país que tem uma tendência muito mais a votar dentro de programas que são programas de maior intervenção e que dão mais coisas, que provêm mais coisas, e os que não dão. Então, o brasileiro não é aquele cara que fala, não, eu quero um governo que não me tribute tanto e que não me dê as coisas. Não, ele prefere que tribute e prefere que dê. O brasileiro tem mostrado nas eleições e tem mostrado essa característica. Então a gente tem um modelo aqui de esquerda e direita, que a gente geralmente acha que todo o espectro político se move aqui, entre esquerda e direita. Mas na verdade, né, o modelo não é simplesmente assim. Né? O modelo, ele é um modelo circular. Eu já ia falar que é um modelo mesclado. É um modelo se mistura circular. muito, né? Faz assim, uma espiral misturando um pouco. Para a gente enxergar onde estão aqui as coisas, a gente precisa ver assim. Aqui nós temos os regimes totalitários. Vamos imaginar. Totalitários. Os regimes totalitários, eles são de esquerda ou eles são de direita? Muito bem. Eles podem vir tanto da direita, quanto eles podem vir tanto da esquerda. Se a gente tem ausência de intervenção nas liberdades civis e econômicas, nós temos claramente um Estado libertário. Quase que um Estado anarquista. Nesse diagrama aqui, a gente vai ver que a gente pode chegar no regime totalitário pela direita ou pela esquerda. Quem era o cara de mais extrema direita que vocês já escutaram falar na história da humanidade? O primeiro nome que vem à cabeça de vocês. Hitler. Olha só que interessante. Hitler. O Hitler é um cara de extrema direita, né? Hitler gostava de privatização? Não. O controle da economia alemã estava nas mãos de quem? Do Partido Nacional Socialista Alemão. Olha o nome do partido. Socialista. Nacionalista e socialista. É direita? Ué, mas a direita brasileira não é a favor da privatização? O que tem de errado? Tem alguma coisa aí para a gente descobrir, porque os termos aí estão em colisão, né? Portanto, um nacionalismo e um socialismo, que é o nome do partido nazista, é um partido de direita, de extrema direita. Mas vem cá, não chamam o Caiado aqui de extrema direita e ele quer que venda a Petrobras? Tem alguma coisa errada nessa história aí. E a gente precisa aclarar esses conceitos para a gente não falar bobagem aí na rua. Nem em festa, nem com nossos filhos, nem com a namorada. Então, o Hitler, nacional-socialismo. Ele chegou pela via da direita, como eu falei para vocês. Né? Quem é que está com o tio Adolfo aqui? Mussolini, Franco, Getúlio. Veio pela direita? Quase, né? Polêmico, sim. Engraçado, né? A gente fica na dúvida, né? Controvérsia. Fica na dúvida. Exatamente. Porque no fundo, essas pessoas são muito parecidas. As políticas que essas pessoas adotam são muito parecidas. Quem é que veio pela esquerda para cá? Quem que vocês conhecem totalitários de esquerda? Stalin. Fidel Castro. Boa companhia, né, para o Hitler. São brothers. Fidel Castro, Pol Pot no Camboja, né? Mao Tse Tung na China. Eles vieram pela esquerda. Mas engraçado que todos se encontraram no mesmo lugar. Eu pergunto para vocês, qual era a diferença para você, como cidadão, de você estar na União Soviética de Stalin, na Alemanha de Hitler, na China de Mao Tse Tung, no Camboja de Pol Pot? Você pode vir pela esquerda, você pode vir pela direita,
que você vai chegar no mesmo lugar. E este lugar qual é? É a supressão das liberdades civis e a supressão das liberdades econômicas. Tá? A total supressão de ambas essas liberdades pressupõe o totalitarismo. Então, Hitler e Stalin estavam juntos no mesmo lugar, mas chegaram ali por caminhos políticos diferentes. É lógico que a gente tem aí um caminho, né? E que as pessoas não estão, os partidos não estão só entre aqui e aqui. Os partidos e as pessoas estão aqui, outros estão aqui, outros estão aqui, outros aqui, outros aqui, outros aqui, outros aqui. Como a gente também tem uma direita libertária e a gente tem uma esquerda libertária. Um libertário de esquerda, quem seria? Bill Clinton. Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos. Ele é de esquerda. O Bill Clinton gosta de uma intervençãozinha na economia? Gosta. Mas o Bill Clinton, vocês conhecem algum presidente americano que tenha lutado mais pelas liberdades civis pós-Kennedy do que o Bill Clinton? Talvez só o Obama, né? E o Obama por questões óbvias, né? Então, a gente tem o Bill Clinton nesse sentido, indo aqui para cima. Então, o Bill Clinton estaria mais ou menos aqui nesse diagrama. Tá? Aí os americanos cansaram do Bill Clinton, né? Eles escolheram o Bush. O Bush 43. Não o Bush 41. O Bush 41 é o pai dele. O Bush 43 que é o filho. O Bush 43, ele tem posições mais conservadoras ou mais liberais? Mais conservadoras. Ele está para cá. Né? E o Bush, filho, gostava de uma intervenção na economia ou não? Adorava. Adorava. Mais do que na guerra. Ele fez o desequilíbrio do orçamento dos Estados Unidos que o Bill Clinton deixou em dia. E é o problema que os Estados Unidos vivem até hoje, é o desequilíbrio orçamentário. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? O Bush está à direita. E o Bush, em relação às liberdades civis, ele tem posições mais libertárias ou menos libertárias? Vamos lá. Célula-tronco, casamento gay, aborto. Ele é contra todas essas coisas, né? Então o Bush está aqui à direita, um pouquinho aqui para baixo. Posso pedir uma ajuda? Claro. Como é que a gente, nesse espectro todo, como é que a gente pode definir hoje o que é esquerda e o que é direita? Não existe. Não dá. É isso que a gente está vendo aqui. Você dizer que uma pessoa é de direita ou de esquerda é um conceito muito simplista. Lobista, lobby, é uma palavra feia. Tá? Qual outra palavra que eu vou usar para vocês? Eu quero que vocês me digam o que vocês imaginam. A gente está falando aqui de política, de Estado. Eu quero saber qual é a primeira palavra quando vocês veem. Ah, essa pessoa trabalha com isso. Espião, né? Espião. A pessoa trabalha com inteligência, ela é um espião. É. Acontece, gente, que o Brasil viveu sob intervenção militar durante muito tempo. Tá? E estes conceitos aqui passaram a ser deturpados. E a desconstrução disso é uma das coisas que a gente faz aqui no IBMEC. O nosso MBA é um MBA em relações institucionais. O que é relações institucionais? Lobby. Lobby, para existir, precisa ter um outro conceito. Que você conhece muito bem. Democracia. Para existir lobby, precisa existir democracia.
Porque se não existe democracia, e o que é democracia em relação ao lobby? Para a gente ter lobby, para a gente ter relações institucionais, a gente precisa que as políticas públicas do país sejam discutidas de forma transparente. Então, lobby tem a ver com democracia, que tem a ver com transparência. E eu pergunto para vocês, no regime militar, existia transparência na elaboração das políticas públicas? Ou se nós voltássemos aqui em 1976 e um parente de vocês ligasse e falasse assim: não, eu tenho meu parente lá, ele é jornalista lá em Brasília, ele conhece o pessoal do Ministério da Previdência, tira o meu processo lá debaixo da fila e bota o processo em cima para ser analisado antes. As pessoas começaram a chamar esse tipo de coisa de lobby. Mas isso chama-se tráfico de influência. Lobby, na realidade, vem de uma característica que existia nos Estados Unidos, de onde setores organizados da sociedade ficavam no lobby do Congresso, esperando os deputados saírem, para conversar com ele sobre os assuntos de relevância das suas comunidades. Qualquer setor organizado da sociedade tem o direito, numa democracia, a participar da discussão das políticas públicas que irão lhe afetar. Isso é um dever de todo mundo se fazer ouvir no Congresso Nacional e no governo. Ou seja, qualquer setor organizado da sociedade. A Associação das Velhinhas Vendedoras de Cadeira de Taubaté. Elas têm o direito de fazer lobby? Tem. E a Shell tem direito de fazer lobby? Tanto quanto as velhinhas do interior de Taubaté. Shell usa o termo lobby, agora se no Brasil usa-se o termo relações institucionais. Mas o problema é que as velhinhas de Taubaté podem fazer lobby muito recentemente, durante a Shell poderia fazer um lobby, mas porque antes não tinha democracia. Não, mas se nós fôssemos uma democracia de 200 anos, como a norte-americana, aonde se faz o lobby há 200 anos, com certeza a Associação das Velhinhas de Taubaté teria mecanismos efetivos de influenciar a sociedade, assim como a Associação das Velhinhas de Georgetown, no interior do Texas, tem. Vocês lembram da votação que a gente teve no plebiscito do desarmamento? Uhum. Todo mundo estava falando que de um lado, quem queriam as armas era a Taurus, a Glock, que estavam pagando milhares e milhares de reais para isso, e que do outro era o povo das bombinhas, né, pela paz, não sei mais o quê. Quem é que estava do outro lado? Era o povo da paz e das bombinhas? Não. Vamos pensar. Quem estava do outro lado? Gente, quem ganha com um cidadão desarmado? Empresas de segurança, de blindagem de carro, que fazem grades em edifício, que vendem segurança privada, empresas de seguro que vão vender mais seguro. E por aí a gente pode dar um rol de 90 a 100 áreas que são beneficiadas e que tinham muito mais dinheiro, muito mais força e muito mais poder de influência que as empresas de armas.